Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou aqui para mais um episódio do SEO Happy Hour, o nosso podcast semanal de notícias e dicas de SEO. Atipicamente, essa semana estava mais tranquila, mas ainda assim tem assunto para a gente papear. Vamos ao cardápio do dia. O Google testa anúncios no meio de resultados de pesquisas orgânicas. Além disso, o Google Maps lançou uma nova interface que agora prioriza as fotos dos locais. E por fim, temos um checklist para garantir que você tenha um conteúdo de qualidade. E após tudo isso, fica com a gente que temos o nosso Momento Tira Dúvidas, onde respondemos dúvidas de vocês sobre SEO que vocês enviaram pra gente lá no LinkedIn. Mas antes de começar, saiba que esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da empresa SEO Happy Hour, uma consultoria para todo mundo que quer melhorar a sua presença online com a ajuda de SEO e também vender mais. Se você tem essa vontade ou quer saber mais sobre o assunto, é só me mandar um e-mail no contato@seohappyhour.com, não tem o BR, que eu mesmo vou te responder por lá. Sem mais delongas, vamos nessa! O Google está realizando testes para exibir anúncios nos resultados de pesquisa orgânica. Até o momento, os anúncios são exibidos apenas no topo da página de resultado de busca. Então, quando você entra no Google, você digita alguma coisa, geralmente os primeiros resultados eles são pagos, eles estão marcados lá com a label de sponsor, e os outros resultados são os resultados orgânicos. Com esse novo experimento, entre os resultados orgânicos, o Google está colocando anúncios. Esse experimento foi confirmado por Jeanne Marvin, que é representante do Google Ads. Alguns exemplos foram compartilhados pela comunidade, mostrando anúncios intercalados com resultados orgânicos. Lá na nossa newsletter, colocamos uma imagem para exemplificar. Me segue lá no LinkedIn para receber semanalmente a nossa newsletter. Essa mudança tem gerado preocupação e descontentamento entre alguns usuários e profissionais de marketing, que consideram isso um passo longe demais em termos de inserção de anúncio nas pesquisas orgânicas. A reação a essa novidade tem sido geralmente negativa. Com o SGE, os anúncios acabam perdendo o espaço do topo dos resultados de pesquisa para o quadro de chatbot do Google. Talvez essa seja uma resposta do Google para assegurar que os anunciantes ainda terão espaço dentro da pesquisa. E vocês, o que acham dessa mudança? Bom, eu, particularmente, não vejo ela como algo positivo, porque hoje é muito natural para as pessoas identificarem o que é resultado orgânico do que é resultado pago. Agora, se o Google mostra alguns resultados orgânicos e entre eles intercala com resultado pago, não fica muito claro para as pessoas que aquele resultado de fato é pago e elas podem acabar clicando achando que é um resultado orgânico. Então, no meu ponto de vista, é como se a companhia estivesse induzindo as pessoas ao erro. Não acho legal, Google, mas vamos ver no que vai dar. E achou que as novidades do Google tinham acabado? Tem mais uma novidade. Temos um novo layout de resultados de pesquisa no Google Maps, chamado de Photo First. Ele destaca as fotos associadas às listagens de empresas, tornando as fotos mais importantes do que outros detalhes, como o nome da empresa, avaliações, endereço e o número de telefone. A nova interface já foi lançada na França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. O motivo por trás disso é que muitas pessoas desejam ver fotos relacionadas a locais e restaurantes ao fazer pesquisas locais. O Google usa algoritmos baseados em AI para selecionar as fotos com base nas imagens compartilhadas no Google Maps. Você tem um negócio? Então fique atento às fotos que aparecem no seu perfil do Google Meu Negócio, plataforma de gerenciamento para empresas que possuem um estabelecimento a aparecer no Google Maps. Além disso, eu recomendo que você incentive os seus clientes a não só fazer avaliações do seu estabelecimento, porque isso vai te ajudar na sua estratégia de SEO local, mas também incentive eles a fazerem uploads de fotos. Então, por exemplo, se você é um restaurante, incentive as pessoas a tirarem fotos dos pratos e postarem lá no Google Meu Negócio. Se o seu negócio ou serviço não tem um apelo muito visual, então certifique-se de que pelo menos você está tirando foto da fachada do seu estabelecimento, dele por dentro, porque isso vai contar pontos no SEO local daqui para frente, tá? Essa mudança ainda não chegou no Brasil, mas eu acho que ela não vai demorar muito para chegar aqui.
Eu tô sempre aqui falando como o conteúdo de qualidade é primordial para dominar qualquer estratégia de marketing. Quando falamos de SEO, um texto que geralmente entrega uma resposta ao que as pessoas buscam, de forma coerente e interessante, é um texto que pode gerar muito mais tráfego para uma empresa. Pensando nisso, eu trouxe um checklist baseado nas perguntas para se fazer antes de publicar um conteúdo. Espero que esse checklist te ajude a conquistar a excelência na produção de textos. Então vamos lá. Esse checklist aqui ele tem 18 pontos, eu vou comentar cada um deles, beleza? Então, número 1. A introdução do texto deve trazer os principais pontos do conteúdo. Eu recomendo inclusive que você faça a introdução do artigo depois de ter escrito ele, porque aí você garante que você está colocando na introdução tudo que de fato o texto vai cobrir, de uma forma que instigue as pessoas a continuarem lendo. Número 2. Livre-se de informações tendenciosas, sem comprovação científicas, desatualizadas ou obsoletas. Então, se você tem conteúdo dentro do seu texto, informações ali, que você não tem como comprovar aquilo, eu recomendo que talvez você nem mencione essa informação. Número 3. Evite usar uma linguagem muito técnica ou jargões sem a explicação adequada ao contexto. Então, é uma boa prática para conteúdo online, sempre que você citar algo que não é comum para a maioria das pessoas, você também escrever o que significa aquilo. Porque nem sempre quem vai cair no seu conteúdo sabe sobre aquele assunto. Talvez a primeira experiência que a pessoa está tendo com aquele assunto em específico é o seu texto. Número 4. Elimine ou ajuste as informações que possam parecer conflitantes. Número 5. Lembre-se de acrescentar contexto ou exemplos que facilitem o entendimento do conteúdo. Então, sempre que você, por exemplo, for dizer para alguém fazer algo, ou como fazer algo, é muito bem visto que você também apresente um caso de como que você fez, ou um cliente seu, ou alguém que você conhece fez aquilo, para que fique mais fácil das pessoas entenderem. Número 6. Certifique-se de que as transições entre os blocos de texto garantam a continuidade da leitura. Número 7. Elimine informações irrelevantes ou que não estejam relacionados ao tópico principal. Aqui é o famoso encher linguiça. Se tem encheção de linguiça, eu recomendo que você remova do seu texto. Número 8. Os títulos do texto devem ser precisos e, sempre que possível, instigar a curiosidade do leitor. Inclusive, recentemente, uma empresa fez um teste testando colocar as suas heading tags, né? Os seus subtítulos do texto como perguntas ao invés de afirmações. E as perguntas funcionaram melhor não só para SEO, mas também para o engajamento do conteúdo. Então fica a dica para você testar aí. Número 9. Garanta que o tamanho dos parágrafos tenha um equilíbrio. Nem muito longos, nem muito curtos. Isso afeta o fluxo de leitura das pessoas, especialmente no celular. Então tome cuidado para o seu conteúdo ele ser de fácil leitura. Número 10. Lembre-se de incluir uma ou mais chamadas para ação, o famoso CTA, a fim de garantir que o leitor consiga sair do seu texto para tomar uma decisão na jornada de compra. Se você está produzindo conteúdo sem CTA, você está fazendo publicidade de graça. Número 11. Certifique-se de que o artigo esteja otimizado para os mecanismos de busca, incluindo palavras-chave relevantes de forma natural ao longo do texto. Então aqui não fique repetindo a palavra-chave de forma que canse a leitura das pessoas, mas use de forma natural, não esqueça de usar elas, especialmente nos títulos. Número 12. É essencial que o artigo contenha meta tags, heading tags e descrições que resumam o artigo de uma forma precisa e auxiliem na estrutura e legibilidade do conteúdo. Eu vou contar um segredo para vocês. A maioria das pessoas que acessa suas páginas, elas não leem todo o seu conteúdo. Elas vão no tópico de seu interesse e leem apenas aquela parte. Eu mesmo faço isso. Então use bem heading tags e a estrutura do seu texto bem definida para que as pessoas consigam encontrar a informação que elas precisam lá dentro. Número 13. Sempre que tiver oportunidade, utilize links internos com texto âncoras inteligentes e descritivos. Então conecte o seu conteúdo com outras páginas do seu site para que as pessoas possam se aprofundar naquele assunto. Número 14. Os erros gramaticais acontecem, mas devem ser evitados ao máximo. Sempre que puder, solicite a revisão do conteúdo a um revisor experiente para evitar erros que possam prejudicar o entendimento do texto.
Número 15. Procure ter consistência na formatação do conteúdo para não prejudicar a experiência do leitor. Utilize de forma sábia o negrito, itálico, marcadores, emojis e quaisquer outros elementos que podem ajudar a guiar a leitura e melhorar o visual do texto. Número 16. Oferecer insights originais e uma perspectiva única é bem importante para um texto ser considerado relevante pelo público e também pelo Google. Se for pertinente, busque por especialistas ou pessoas importantes no nicho que possam adicionar credibilidade ao conteúdo. Então, se você conhece algum especialista naquele assunto que você está escrevendo, vale a pena pedir para ele dar uma palhinha ali para você adicionar no seu conteúdo, uma opinião. Isso torna o seu conteúdo melhor. Número 17. Utilize gráficos, tabelas ou infográficos para apresentar dados e estatísticas complexas de forma que fique mais compreensível para as pessoas. Então, esse tipo de estratégia ajuda muito as pessoas a entenderem o conteúdo, especialmente se ele for mais técnico e denso. E número 18, use provas sociais, como por exemplo, depoimentos ou avaliações para construir a confiança e dar credibilidade ao seu negócio. Então, por exemplo, se você presta um serviço e você está escrevendo sobre aquele serviço, coloque um depoimento de um cliente seu falando sobre como foi realizar aquele serviço com você. Ou se você vende produtos, coloque ali uma avaliação de alguém que comprou esse produto e o que essa pessoa achou do produto ou como que ela está usando esse produto no dia a dia. Eu garanto que com esses 18 itens o seu conteúdo vai ficar melhor. E é isso. Com seu conteúdo pronto, leia o checklist e veja se o texto se encaixa nas dicas. Se não, faça os ajustes necessários. Se sim, é só publicar e correr para o abraço. Esse conteúdo aqui também está disponível na nossa newsletter lá no LinkedIn e também via e-mail. Então eu recomendo que você inscreva-se na nossa newsletter para você poder ver esse checklist sempre que possível, poder copiar essas perguntas e poder responder elas para cada conteúdo que você vai publicar daqui para frente. E com isso, chegamos no nosso famoso momento Tira Dúvidas. Aquele momento em que eu ajudo você com as dúvidas de SEO que você tem, de forma mais honesta e sincera possível, sem guardar o ouro. Vale lembrar que se você quer fazer parte desse bloco do nosso podcast, basta você enviar a sua dúvida para contato@seohappyhour.com ou você pode me seguir no LinkedIn. Toda semana a gente faz um post lá perguntando as dúvidas da semana e as dúvidas que as pessoas jogam lá são o que eu respondo aqui no nosso podcast. A primeira dúvida de hoje é da Karina Salles e ela perguntou: como o SEO pode ajudar empresas que querem vender mais no Natal, Black Friday e outras datas comemorativas? Tem algum exemplo de sucesso que possa compartilhar? Bom, vamos lá. O SEO pode colaborar e muito com datas comemorativas. Então, por exemplo, coisas que você pode fazer para essas datas que vão ajudar você a vender mais. A primeira delas é a mais difícil, mas não impossível. Você pode tentar ranquear para esses termos genéricos. Então, por exemplo, criar uma landing page para o Black Friday, criar uma landing page para o Natal, criar uma landing page para o Dia das Crianças. E com isso, se o seu site for relevante o suficiente e você tiver uma boa página, pode ser que o Google mostre você para esses termos quando alguém procurar eles no Google. Com isso, aumenta muito a chance de você vender mais. A gente aqui trabalha com nossos clientes esse tipo de estratégia e é gritante a diferença que um site bem posicionado para esses termos faz em vendas ou em resultados comparado a sites que não fazem esse tipo de estratégia. Como essa estratégia dos termos genéricos ela é realmente muito competitiva, tem uma outra estratégia que você pode testar e a gente também faz aqui e é bem sucedida. Então, nós como SEOs, a gente consegue ter acesso ao que as pessoas estão buscando e como que essa busca está crescendo ao longo do tempo. Então, uma coisa que a gente costuma fazer aqui na SEO Happy Hour é, por exemplo, para os nossos clientes e-commerce, a gente vê quais produtos estão crescendo o interesse no Google chegando essa época do ano e a gente consegue otimizar esses produtos para que quando as pessoas procurem eles perto dessas datas, a gente já esteja aparecendo bem para eles. Um exemplo real que eu posso compartilhar com vocês é que com o Dia das Crianças, que aconteceu agora no mês de outubro, e também com o lançamento do filme da Barbie, que aconteceu recentemente,
as buscas por brinquedos relacionados a Barbie cresceu bastante. E quem ficou de olho nisso conseguiu surfar nessa onda, melhorando seus produtos ou criando landing pages estratégicas para esse tipo de busca. Então essa é uma excelente forma de também melhorar suas vendas ou resultados em datas comemorativas. Fora isso, é possível também ver quais são as principais dúvidas que as pessoas têm durante esses períodos, e a gente consegue fazer isso através de pesquisas de palavras-chave e também criar ou otimizar páginas estratégicas para que elas estejam bem posicionadas quando a data comemorativa chegar. Então, se você trabalha com SEO e você não usa estratégias de SEO para datas comemorativas, dependendo do nicho, pode ser que você esteja deixando muito dinheiro na mesa. Agora, infelizmente, como já está acabando outubro, não é mais possível trabalhar Black Friday para SEO, porque é um tempo muito curto, apenas um mês para trabalhar uma estratégia tão complexa. Eu recomendo que datas comemorativas comecem a ser trabalhados 90 dias antes, pelo menos, daquela data. Senão, dificilmente vai funcionar. Mas como agora a gente está iniciando novembro logo, você pode já começar a trabalhar nas estratégias, por exemplo, de janeiro, fevereiro e assim em diante. A próxima pergunta é do Caio Casselli, e ele falou: Rafa, uma dúvida sobre o seguinte cenário. Uma página está bem ranqueada, mas em determinado momento ela passa a dar erro 404, que é a página não encontrada, e continua assim por um mês. Consequentemente, ela perde posicionamento. Se a gente corrigir após esse período, a tendência é ela voltar para a posição que estava antes ou dificilmente isso acontece. Abraços e obrigado, como sempre, por esse suporte à comunidade. Bom, vamos lá, Caio. Eu vou compartilhar algumas experiências que eu já tive em relação a isso. Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente pegar um blog post lá, que estava bem posicionado, estava no top 3, e ele arquivou esse blog post por engano. Ele ia arquivar um outro blog post, que estava duplicado, canibalizando, e ele acabou arquivando o artigo errado, o artigo que ranqueava. Como ele não comunicou isso pra gente que ele havia feito isso, quando a gente foi fazer o nosso relatório mensal, então quase um mês depois disso, a gente identificou que a página estava dando 404, por isso que ela teve uma queda absurda de tráfego. A nossa estratégia, então, foi desarquivar aquela página e ela voltou a aparecer com o status 200, que é o status ok, e ela, sim, após ali alguns dias, voltou a aparecer no top 3 do Google também. Isso não vai acontecer para todas as páginas, mas eu diria que para a maioria delas tem grandes chances disso acontecer sim. Até porque, aqui uma outra coisa também, a gente atende vários e-commerces. E é muito comum produto de e-commerce sair de estoque, ser inativado sem querer, coisas assim. E isso, a página às vezes acaba dando 404. Muitas vezes, quando esse produto volta a ter estoque, ele volta a ranquear. Nem sempre na posição em que ele estava previamente, mas ele volta a ranquear relativamente bem. Então eu diria que o Google é bem inteligente, assim, entender esse tipo de cenário. E não tem por que ele não recompensar uma página que ele estava recompensando caso ela volte ao ar, a não ser que daí os concorrentes tenham se movimentado, mas aí é uma nova comparação, né, entre novas páginas, e isso sim pode fazer com que daí aquela página não volte onde ela estava. Uma outra coisa muito importante é que para que isso aconteça, você tem que continuar tendo todos os sinais que existiam antes para aquela página. Então ainda precisa existir link interno ou externo para ela, para que ela possa voltar a aparecer bem. Se você remover uma página e junto com ela remover os links internos que existiam para ela, porque agora ela é uma 404, e aí ela voltar a aparecer e esses links não voltarem junto com ela, aí dificilmente ela vai voltar para a posição que ela estava. Então tem esse cuidado aí, mas eu diria que na maioria das vezes vai dar boa, não é algo super prejudicial não, tá? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho aqui com a maioria dos nossos clientes. A Jaqueline Tanner perguntou: não seria bem uma dúvida, mas um pedido de dicas, orientações e sugestões em relação a SEO, o que não pode faltar em um blog post. Você pode sugerir um checklist para melhorar o trabalho dos redatores de SEO? Bom, esse episódio acabou respondendo a sua dúvida, porque a gente deu um checklist do que você precisa olhar para o seu conteúdo antes de apertar o botão publicar dele, né? Então, volte ali na parte que eu falo disso do episódio, que tem bastante dica sobre isso. Mas, em geral, o que eu recomendo você fazer é, primeiro,
garantir que todas as informações de SEO estão preenchidas corretamente, e quando eu digo informações de SEO é title, meta description, URL e as heading tags do artigo. Garanta que a formatação do conteúdo está correta, então o que é lista está no formato bullet point, o que é lista ordenada ou passo a passo está no formato de lista numérica, os parágrafos são fáceis de ler e não são muito longos nem muito curtos. E acho que uma coisa mais importante, que vai realmente destacar o seu conteúdo dos outros, é garantir que o seu conteúdo tenha algo original em relação aos competidores para aquela determinada palavra-chave. Se você está apenas regurgitando o que todo mundo já está fazendo, isso pode tornar o seu texto menos atrativo. Então tente sempre colocar algo a mais, e esse algo a mais você pode encontrar conversando com especialistas da área, pegando inclusive depoimentos deles, ou às vezes o algo a mais pode inclusive ser um vídeo, um infográfico, uma tabela interativa, alguma coisa que você possa pôr dentro do seu conteúdo para de fato tornar ele mais atrativo. Beleza? O Gustavo Ribeiro perguntou: como lidar com palavra-chave igual para conteúdos completamente diferentes? Por exemplo, a sigla SAF, S-A-F, ela tem relação com o futebol e está na moda nesse meio. E também é sigla para combustível sustentável de aviação, termo amplamente usado e cada vez mais usado no setor aéreo e de energia. O Google pesca o contexto para saber o que o usuário está buscando? Então vamos lá. O Google ele opera de duas formas, basicamente. Quando uma pessoa faz uma busca em anônimo, então ela não está logada no Google e o Google não tem ideia do histórico de navegação dela. Nesse caso, o Google vai mostrar para as pessoas o que as pessoas mais buscam relacionado àquela palavra. Então, por exemplo, se houver mais buscas relacionadas ao clube de futebol do que o combustível da aviação, ele tende a mostrar conteúdos futebolísticos. Porque ele entende que a maioria das pessoas que vão ao Google e procuram SAF querem saber de futebol. E aí ele tem N formas de definir isso, né? Primeiro vendo como que as pessoas clicam quando elas procuram por esse termo, e também entendendo quais outros termos as pessoas buscam associados a esse. Então, geralmente, o mais comum vai vencer, no caso do Google Pesquisa, para um termo que tem mais de um significado. No caso dessa palavra-chave, eu vi que o Google, naturalmente hoje, já está mostrando conteúdo relacionado a futebol. Então, acho que dificilmente esse termo vai ranquear para termos relacionados à aviação ali no principal, né? Se a pessoa digitar SAF mais alguma coisa relacionada à aviação, aí o Google entende que a intenção de busca daquela pessoa está relacionado à aviação e aí vai mostrar conteúdo relacionado à aviação. Isso acontece também, por exemplo, com a palavra Puma. A palavra Puma, ela é uma marca, ela é um animal e ela também é um carro, né? Uma marca de carro. Então ela tem o tênis Puma, tem o carro Puma, tem o animal Puma. Como que o Google sabe o que mostrar quando a pessoa busca Puma? Então é dessa forma que ele define isso. Já para as pessoas que estão usando o Google logadas, então a pessoa tem uma conta no Gmail ou uma Google Account, ela está logada no e-mail dela enquanto ela faz a pesquisa. Nesses casos, o Google vai levar em conta o histórico de navegação delas. Então, se a pessoa é uma pessoa que acessa muitos sites de aviação e ela procura SAF, provavelmente a SERP, que é a página de resultados que o Google vai montar para ela, é relacionada à aviação. Enquanto uma pessoa que gosta muito de futebol, se ela buscar a mesma coisa, ela vai ver conteúdo sobre futebol. Em geral, eu recomendo você usar o termo genérico, né, que tem mais de um significado, para a intenção mais ampla, que é a qual o Google já está mostrando aquele determinado resultado, porque isso aumenta a sua chance de sucesso para aparecer para aquilo. E aí o outro termo, que é o menos comum, eu trabalharia ele na íntegra, não deixaria de falar a sigla também, mas eu trabalharia com combustível sustentável de aviação, por exemplo. E aí com isso eu garanto que eu estou dando contexto suficiente para o Google e também que muito provavelmente eu vou aparecer para as pessoas certas na hora certa. E com isso, estamos chegando ao fim do nosso SEO Happy Hour de hoje. Como eu comentei no começo, essa semana foi atípica. Após a gente ter 2 updates do Google seguidos, o Google deu uma acalmada lá, mas eu garanto que semana que vem vamos ter notícias incríveis para comentar aqui. Obrigado pela sua companhia, e se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar no e-mail contato@seohappyhour.com, e se quiser contratar a nossa consultoria
para melhorar os resultados de SEO da sua empresa em 2024, chama nós que a gente vai ficar feliz em ajudar. Um grande abraço, inscreva-se nesse podcast, ative as notificações e até a próxima segunda. Valeu!